Fala, gênio! Vambora treinar física? Meu nome é Marlon, sou matemático e na aula de hoje nós daremos continuidade ao nosso curso de resoluções de questões de física na parte de dinâmica. Hoje nós vamos resolver uma questão da UENF RJ, beleza? Eu sempre lembro, antes da gente partir para a solução, se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, gênio. Solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, está se preparando para provas do Brasil afora ou que está tomando bomba no colégio. Aqui eu tenho certeza que você aprende matemática, química e física desde o básico até o avançado e estará apto a resolver qualquer questão dentro dessas três áreas aí. Tranquilo? Então vem comigo, porque após a vinheta a gente vai resolver mais uma questãozinha. Então, vem! Gênio, acompanha comigo a leitura. Antes da gente fazer essa leitura, eu sempre lembro, você só vai aprender matemática, química ou física colocando a mão da massa. Então, após nós fazermos a leitura, pause o vídeo e tente resolver antes de assistir a solução do professor. Combinado? Então vem comigo. A figura abaixo mostra um corpo de massa M1 igual a 2 kg. Ignora esse 1 aí, parece que está errado. Apoiado em um plano inclinado e amarrado a uma corda que passa por uma roldana e sustenta um outro corpo 2 de massa M2 igual a 3 kg. Despreze a massa da corda e atritos de qualquer natureza. Beleza? Letra A. Esboce o diagrama de forças para cada um dos dois corpos. Essa daí é para o cara não zerar, né? E 2. A B, né? Se o corpo 2 move-se para baixo com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, determine a tração T na corda. Lembrando que essa questão 1 aí, o primeiro item da questão, ela é para o cara não zerar, né? Só marcar as forças. Beleza, vamos à solução dessa questão. Primeiro, observe que essa questão ela está englobada naquele primeiro tipo de questões que eu resolvi sobre planos inclinados. Tranquilo? Ele me dá o θ igual a 30 graus, né? Eu não coloquei isso aqui. O que eu estou querendo dizer com aquele primeiro problema que eu resolvi de forma geral? É quando o nosso atrito é desprezado, beleza? Eu falei com vocês, achei até uma equação, né, que nos dava a condição para que aquele conjunto, aquele sistema permanecesse em equilíbrio. E hoje nós vamos utilizar isso aqui, beleza? E é muito importante utilizar isso daí. Qual era aquela nossa equação mesmo? Nós olhamos sempre para um sistema desse, quando o atrito é desprezado, da seguinte forma. A gente sabe que esse sistema aqui, ele vai permanecer em equilíbrio, ele vai permanecer em repouso, sempre que essa massa que está fora do plano inclinado for igual à massa do plano inclinado vezes o seno θ, beleza? Então, esse sistema estará em equilíbrio, vamos relembrar aqui, ó. Professor, mas não é isso que ele está pedindo, não. Calma. Em equilíbrio. Isso daqui vai estar em equilíbrio, beleza? Quando a minha massa 2, ficou feio esse 2, né? Quando a minha massa 2 for igual à minha massa 1 vezes o seno θ que esse meu plano inclinado tem. Cuidado só para se esse ângulo não for dado aqui em cima, tá? Se esse ângulo for dado aqui em cima, você tem que tomar o complemento dele. Então aqui apareceria 90 menos θ, beleza? Mas se esse ângulo estiver aqui na base, é seno θ mesmo. Beleza? Beleza. Então olha só. Ele, a princípio, ele não está pedindo nada disso, tá bom? Eu tô colocando aqui pra gente relembrar mesmo, mas pra gente também já ter um pouco de visão analítica desse tipo de problema. Primeiro, ele está dizendo que esse corpo está se movendo para baixo, beleza? Com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Essa minha equação, ela tem que me dizer isso, beleza? Como essa minha equação vai dizer isso? Ela vai me dizer isso se necessariamente esse meu corpo de massa M2 for maior do que o M1 seno θ, beleza? Porque se isso não acontecer, essa questão já vai provavelmente ter um problema, tá bom? Beleza? Então você tem que ficar ligado nisso. De fato, isso daqui acontece? Ou seja, para isso aqui estar acontecendo, eu sei que tem que acontecer o seguinte.
beleza? Se a aceleração é para baixo, ou seja, esse corpo de massa M2 desce enquanto esse corpo de massa M1 sobe, isso só vai acontecer se a minha massa M2 for maior do que o M1 seno θ. Isso acontece? Acontece. Porque se você substituir aqui, ó, 3 é a massa do M2, isso daqui, de fato, é maior do que 2 vezes o seno de θ. Se o θ é igual a 30, o seno de θ é igual a meio. Então, isso aqui dá 2 vezes meio, isso daqui dá igual a 1. De fato, o 3 é maior do que 1. E, portanto, esse meu movimento, ele se dá justamente nessa direção aqui. Tá maneiro? Então, a equação, a minha questão está toda certinha. Tranquilo? Mas é sempre bom você ter isso aqui em mente. Tá bom? Sempre bom você ter essa equação aqui em mente. Até mesmo para você já analisar a direção desse movimento. Tá bonito? Tá bonito. O que ele nos pede aí? Ele nos pede a tração. Veja que ele nem pede aceleração, peso, até porque a aceleração ele já dá, tá? Ele tá pedindo no item A, só para você esboçar o diagrama de forças e depois ele pede a tração na corda. Tranquilo? É isso que ele está nos pedindo. Muito bem. Então, primeiro, vamos aqui marcar as forças. Beleza? O que seria equivalente ao item A. Mas, de qualquer forma, você não resolveria sem marcar as forças, né? Então, seria ganhar ponto de graça. Tá maneiro? Então, no meu bloco aqui de massa M1, primeiro eu tenho a força que o plano inclinado age nele. Beleza? Ou seja, o bloco empurra o plano inclinado para baixo, por sua vez, o plano inclinado empurra o bloco para cima. Tranquilo? Essa força é a normal. O peso, que é a força que a Terra age no bloco, beleza? E é essa força justamente que faz com que o bloco empurre o plano inclinado. Ele só empurra o plano inclinado porque o peso, né, dele faz com que isso aconteça, ou seja, a força que a Terra exerce sobre ele faz com que exista essa força do bloco empurrando o plano inclinado para baixo, ou seja, existiria uma menos normal para cá e essa normal para cima, mas essa menos normal que existe para cá só existe por conta do peso que a Terra age sobre esse bloco de massa M1, beleza? Já vou colocar aqui o peso, ele é o M1 vezes G, tranquilo? Já está colocado aí. Qual outra força que está agindo nesse meu corpo, nesse meu bloco M1 aí? A tensão aqui da corda, né? A tensão. Essa tensão vem da onde? Essa tensão vem devido ao sistema e esse bloco de massa M2. Tranquilo? Então, no meu bloco, M1 age a normal, o peso e a tensão. Já marquei todas as forças. Professor, mas você não decompôs. Ele pediu para você marcar as forças, tá bom? Essa decomposição que nós fizemos, que nós iremos fazer aqui também, ela é para você encontrar as equações, beleza? Aplicar a segunda lei de Newton e aí conseguir resolver o problema. Mas as forças que agem nesse seu bloco 1 são a normal, a tensão e o peso, tá? Então tome cuidado com isso para você já não sair decompondo aí e perder ponto à toa. Tranquilo? Tranquilo. No meu bloco 2, age a tensão para cima, que é a tensão devido à corda, e o peso devido à terra para baixo. Não vou escrever nem peso já não, já vou botar M2G, fica bonito. Porque eu sei que o peso, massa vezes aceleração, M2G. Tranquilo? Tranquilo. Agora sim eu vou decompor, tá? Eu vou decompor porque eu quero achar justamente a tensão. E para encontrar essa tensão, eu vou precisar decompor essas forças aí. Então aqui, ó. Aí de novo, colocando aqui um sistema coordenado, né, uma origem, um referencial, né, na física a gente usa o nome referencial. A gente decompõe esse sistema aqui conforme nós já fizemos em aulas anteriores. Eu acho que você tá craque já a essa altura. Eu vou colocar aqui um sistema em que eu tenho um eixo Y perpendicular à direção do plano inclinado e um eixo X justamente na direção do plano inclinado. Tranquilo? Esse ângulo θ aparece aqui. Aqui vai ser a componente Px do peso e aqui a componente Py do peso. Beleza? Agora nós vamos equacionar, né, tanto para o bloco 1 quanto para o bloco 2, aplicando, né, a segunda lei de Newton. Tranquilo? Tranquilo. Observe o seguinte, eu já sei que a direção ocorre
em função do 1 subindo e do 2 descendo. Então, eu já vou colocar o meu sistema de forma que o x subindo, beleza, seja positivo. Tranquilo? Então, a direção positiva vai ser da esquerda para a direita aqui no plano inclinado, subindo o plano inclinado. Tranquilo? Então, vamos analisar agora o que acontece, as forças, no bloco 1. Então, no bloco 1, não vou precisar olhar na direção y, porque eu já sei que esse meu plano inclinado é rígido o suficiente para não ocorrer movimento na direção y, então o movimento só ocorre na direção x, então já nem vou olhar para a direção y, vou olhar só na direção x. Na direção x, então, no bloco 1, aqui eu já vou botar x, direção x, é melhor escrever direção x, né? Porque vai que um desavisado acaba de abrir a porta e você está olhando aí o seu computador e não entende nada. Então, direção x, beleza? Eu sei que a tensão menos essa componente do peso aqui tem que ser responsável pela massa vezes a aceleração, né? Tem que ser responsável pela aceleração. A massa vezes a aceleração decorre da segunda lei de Newton. Tranquilo? Como eu sei que o movimento já se dá fazendo com que um suba, eu sei que a tensão é maior. Então eu já vou escrever a tensão menos o peso x, e eu já sei que o peso x é m1g vezes o seno θ, beleza? Isso tem que ser igual a massa, que é a massa do bloco 1, vezes a aceleração. Veja que a aceleração ele já me deu, beleza? As massas ele também já me deu. Tranquilo? Tranquilo? Muito bem. Pro bloco 2, veja que antes disso, antes de eu continuar equacionando, aqui já era o suficiente para você resolver, certo? Você não precisava nem continuar, não. Eu vou continuar por uma questão didática. Tá tranquilo? Mas aqui você já conseguia resolver, tá? Numa prova, para aqui. Nem precisava fazer essa... Isso aqui você faz um rascunho muito rápido para você entender, para ver se tá tudo certinho, beleza? E aqui você já faz direto, porque numa prova você tem tempo. Então não adianta você ficar perdendo, você não precisa destilar todo o seu conhecimento na prova. Tranquilo? Destilar conhecimento é para você ensinar para alguém, tá? Para fazer pontos é rápido. Tranquilo? Então aqui já seria suficiente. Mas eu vou continuar por uma questão didática. Tá bom? Então eu vou olhar aqui para o bloco 2. Isso aqui é a equação 1, vou olhar no bloco 2. No bloco 2, você vai ter a tensão. Veja que se ele está descendo, o meu peso tem que ser maior. Então, já para manter aqui o sinal e não trocar, veja que se você trocar, você erra a questão, você vai ter M2 vezes G menos T é igual a M2 vezes aceleração. Você pode usar qualquer uma dessas equações aqui para descobrir qual é a sua tensão. Tá maneiro? Porque ele já te deu qual é a aceleração, te deu a massa 1, te deu a massa 2. E você, inclusive, sabe o seno do ângulo. Então, é até mais fácil você usar nessa equação aqui, né? Porque essa daqui nem envolve o seno do ângulo, nem envolve o ângulo, não envolve nada. Então, para ficar mais fácil ainda, eu vou usar essa equação aqui. Então, para resolver, eu tenho o seguinte. Vamos isolar a tensão aqui, ó, nessa equação 2. Então, na equação 2... Na equação 2, eu sei que a tensão, passei ela para cá, vou passar aquela massa para lá, eu vou ter M2, já vou colocar em evidência aqui, ó, M2 que multiplica o quê? G menos A. Beleza? Então, a tensão é a massa 2 que multiplica G menos A. Não vou precisar nem usar seno nem nada. Vai ficar bonito aqui, ó. Então, a tensão vai ser a massa 2. Quem é a massa 2? 3. Vezes G, 10. Menos a aceleração, 4. Beleza? Então, a tensão, ela é 3. 10 menos 4, 6. A tensão é igual a 18 newtons. Acabou. Qual é o gabarito? Qual é o gabarito? O gabarito é... não tem gabarito não. Essa questão também era uma questão discursiva.
beleza? Então não tem gabarito não, você precisava chegar aqui. Então, já que você sempre precisava, você teria que chegar nessa solução, sempre faça como eu fiz aqui, tá? Resolva todas as equações de forma literal, beleza? Faça toda a descrição do movimento de forma literal e, por último, substitua os valores, igual eu fiz, tá bom? Por quê? Porque aqui você mantém uma quantidade de pontos considerável, caso você cometa um engano de trocar aqui alguma coisa, beleza? Trocar a ordem, enfim. Você mantém aqui uma quantidade de pontos considerável. Então preste bem atenção nisso e siga as nossas dicas, tranquilo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu sempre lembro, aqui embaixo eu costumo deixar links de livros, de materiais, de instrumentos, seriam importantes aí se você quiser comprar. Se você comprar por esses links, você também ajuda a nossa comunidade a crescer. Vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!